quando olhamos à nossa volta, quando olhamos dentro de nós, nós observamos as coisas, observamos as pessoas, observamos nosso corpo, observamos os acontecimentos, observamos nossos trabalhos, observamos os nossos resultados, as nossas contas bancárias, observamos o ambiente em que nós estamos, né? Amigos, familiares, cônjuges, filhos e etc., colegas. E nós temos uma visão de que, né, todas essas coisas são nossas e que elas parecem ser algo objetivas, que elas são materiais e que nós podemos tocar, manipular. Então, a nossa ilusão da realidade nos faz pensar que nós somos apenas meros mortais, que somos esses seres humanos que estamos limitados pelo tempo, estamos limitados pelo espaço e, portanto, estamos limitados em matéria, que somos de matéria e não a expressão da energia em forma de matéria. Nós temos a percepção que somos isso que nós nos vemos no espelho, isso que nós tocamos, que todas essas coisas à nossa volta nos pertencem e fazem parte de nós e da nossa natureza, que esse ambiente em que nós estamos, os amigos que nós temos, não fomos nós que criamos, mas foram resultados da casualidade. Nós compreendemos que tudo que nós temos de resultado, a casa que nós temos, a família que nós temos, a riqueza ou a miséria que nós temos, são elementos que vieram do além, que vieram por acaso até nós, que nós não temos nenhuma responsabilidade e não temos nenhuma culpa de que todas essas coisas viessem a acontecer. Então, por essa razão, nós passamos a ter uma visão muito limitada daquilo que é a nossa volta. E enquanto nós não percebemos que o nosso ambiente é a extensão da nossa mente, nós passaremos a ver tudo à nossa volta como se fossem uma mera casualidade, como se fossem um mero acidente do universo, como se alguma coisa tivesse acontecido, sei lá, e essas coisas viessem até você por acaso. Mas a verdade é que não foi um acaso. Todas essas coisas que você vê e pode tocar, que você pensa que são físicas e matérias, tudo isso é energia. Você mesmo, como ser humano agora, você é um conjunto de energia condensada em uma baixa frequência. Enquanto nós não temos o pensamento e a compreensão, a percepção de que tudo à nossa volta é energia, vai ser difícil nós conseguirmos ter resultados diferentes. Preste atenção. Existem elementos invisíveis que nós não conseguimos observar a olhos nus. Por mais que você tente e faça de tudo para poder ver, você não consegue tocar, não consegue cheirar, não consegue ver, sentir. São elementos totalmente pequenos, tanto quanto invisíveis. Mas esses elementos constituem a tudo que existe à nossa volta. Tudo que existe à nossa volta, tudo que nós vemos, tocamos, todos esses elementos grandes que estão subjetivos, que estão em consequência a afetação da força da gravidade, esses elementos grandes que nós podemos tocar, empurrar, todos eles são constituídos por esses elementos invisíveis. E sem esses elementos invisíveis, não existe a possibilidade da existência de nenhuma das coisas que se possam ser reais nesse universo. Assim como não seria possível você cá existir se não fosse a possibilidade da existência desses elementos. Há esses elementos invisíveis tão pequenos que não podem ser observados aos olhos nus, nós chamamos de átomos. E os átomos, eles são constituídos por 3 elementos, que são as partículas subatômicas,
foram descobertas por Albert Einstein após a sua invenção da fórmula da energia que explicava o comportamento da luz como onda e como partícula ao mesmo tempo. Então, esses elementos invisíveis, que são chamadas de partículas subatômicas, eletrão, neutrão, especificamente o eletrão, ele tem um comportamento muito distinto. E observou-se ao longo do tempo que, quando o eletrão não está sendo observado dentro do átomo, ele aparece e desaparece em ondas de probabilidades no espaço, como se ela não existisse de fato. Então, ele é mais invisível do que visível. A energia, a parte invisível no átomo, constitui 99,9999%. E a parte apalpável, que é matéria, representa 0,0001%. Então, quando esse eletrão dentro do espaço do átomo aparecia e reaparecia, desaparecia e aparecia, juntamente a matéria nele em ondas de probabilidade colapsavam no campo das infinitas possibilidades e parecia com que a gravidade não tivesse influência sobre ela. Então, a questão é que como pode um elemento que constitui todos os elementos grandes que estão sob consequência da gravidade, não sendo afetada pela própria gravidade? Mas observou-se pelos estudos científicos que quando um observador, que fosse uma pessoa qualquer, observasse esse eletrão de forma intencional, ele deixava de oscilar no campo e permanecia como uma probabilidade naquele exato ponto, sem se mover. A partir dali percebeu-se que se todos os elementos, tudo no mundo é feito de átomo, e átomos são constituídos por partículas subatômicas, então quando nós temos uma intenção clara sobre alguma coisa, nós criamos uma onda de probabilidade no campo das infinitas possibilidades de que essa coisa, esse acontecimento a ser observado pela mente, colapse no espaço e venha acontecer de fato. Então, isso nos leva a ver que tudo está conectado. Isso nos leva a acreditar que a consciência, que a nossa consciência, ela é a parte mais importante que nós temos.